Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E foi uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho?
Não é sonho, eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu sou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu sou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público
federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto, pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto, pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso.
porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio. E palavras de Lucas Neto na área. Nós estamos aqui ao vivo nesse evento para passar para você as coordenadas do que você tem que fazer para docas, para agente portuário, para guarda portuário aí nesse pós-edital. Esse vídeo é essencial para você e você vai ter dentro do seu curso o melhor raio-x, direito constitucional e a melhor mentoria de como estudar em reta final. Portanto, se ligue. Se ligue! Eu estou aqui para mostrar para você o que é importante para a guarda portuária. O que você tem que fazer para estudar faltando tão pouco tempo para a prova. Quais os mecanismos que você tem que empregar. Mas para isso, eu preciso antes fazer um raio-x. E o que eu vou mostrar para você agora, ninguém faz, absolutamente ninguém faz, no mundo dos concursos públicos. A banca do concurso do DOCAS é o IDIB. Então eu fiz um levantamento, um apanhado do que você tem que focar mais, tá certo? Isso é muito importante porque pelo menos você sabe o que é que mais a IDIB cobra. E eu te provo. Eu fiz uma análise em pormenores das últimas provas dessa banca organizadora. E olha na tela, para cada disciplina, o que foi que eu percebi. Em se tratando de português, eu percebi, pegando 937 questões, e 204 são só sobre interpretação de texto. Então é um foco que você tem que ter aqui, que inclusive está no seu edital. Você tem que focar mais, tá? Das 937 questões que eu peguei, 160 são sobre morfologia. De 937 questões que eu peguei também aqui, ó, repara bem, 85 são sobre ortografia. De 937 questões, 61 são sobre regência. De 937 questões, 53 são sobre sintaxe. Então, quando você for estudar português, esses são os assuntos mais importantes no que diz respeito ao elemento recorrência. E a recorrência é o índice de possibilidade de determinados assuntos mais caírem em prova de acordo com a banca organizadora. E a banca organizadora desse concurso é a banca IDIB, tá? Vamos para o raciocínio lógico? No raciocínio lógico, ó, pessoal, primeira grande disciplina que mais assunto que mais cai, lógicas de proposições, seguida de sequências de números, que dá 30% da prova, das provas, princípio da casa dos pombos, que dá 4,40% da prova, exercício envolvendo datas e calendários, tá? Corresponde a 3% da prova e 1% sobre planificação de sólidos, projeção de objetos tridimensionais. Ou seja, você percebe quase que a prova toda dominada por sequências de números e lógicas de proposições. E se eu colocar ali o princípio da casa de pombos, aí pronto. Aí às vezes você tá cheio de assunto lá no edital e você não sabe no que tem que focar mais. Eu tô dizendo, eu tô provando para você o que você tem que estudar mais. Esse é um raio-x de verdade, o resto é banana. Olha o direito constitucional, que mais a banca cobra. Lembrando que eu vou, obviamente, aqui, por exemplo, quando eu falar do constitucional, eu vou abrir o que realmente está no edital. Eu só estou mostrando que a banca IDIB mais tem cobrado nos últimos concursos. Então, se adeque ao que eu estou falando. Organização dos poderes correspondeu a 27% da prova, quase. Direitos e garantias fundamentais, 25% da prova. Organização do Estado, ordem social e defesa do Estado das instituições democráticas. São os assuntos que mais são cobrados, ó. Mas só para você entender, eu vou abrir aqui o edital oficial de constitucional. É isso aqui que está sendo cobrado na prova da guarda portuária. Certo? É esse assunto aí. Esses assuntos aí. Ele está pedindo todo o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, o capítulo 2 dos direitos sociais, onde a gente vai bater mais nesses dois aqui. Título 2 está pedindo aqui, ó, a organização do Estado no que tange a competências da União, dos Estados, e aí vai, né? Eu vou falar o que precisamente mais cai. Administração pública, que é praticamente do artigo 37 até o 41 aqui.
segurança pública, que é o 144, e a ordem social, que a gente vai estudar também. Então, se a gente colocar de novo ali dentro do que eu acabei de mostrar no direito constitucional, a gente já chega à conclusão do que mais cai, né? Como não está poderes, então não vai aparecer na prova, mas direitos e garantias fundamentais é o 01. Em 02 vem esse, em 03 vem esse. Esses três assuntos aqui têm mais chance de cair do que qualquer coisa em direito constitucional. Especialmente esses dois primeiros, você percebe, ó, 25% da prova. Se eu pego 25% mais 20%, meu irmão, eu tenho quase 50% das questões só desses dois assuntos aqui. Beleza? Então, onde é que você tem que bater mais? Porque essa pergunta chega para mim, né? Por isso que eu estou fazendo um raio-x aqui para você, e por isso que todo o curso do Objetivo, quando o edital é publicado, fica, né, com essa predisposição de a gente fazer esse mecanismo aqui de marcar para você, estrategicamente, onde é que você tem que bater mais. No direito penal, esses são os assuntos aí que mais a banca cobra. Lembrando que esse material sobe para você, o leitinho sobe aí junto com a aula que vai subir para o curso, de quem tem o curso DOCAS. Direito penal, crimes contra a administração pública, lei penal, teoria do crime, princípios do direito penal e das penas. E em direitos humanos, nós temos essa adequação aqui, ó, os assuntos que mais são cobrados. Tá? Se eu pegar as 3 questões, 2 é direito do idoso. Se eu pego 3 questões, 1 eu vejo princípios, convenções internacionais de direitos humanos. Ou seja, direito do idoso e princípios, convenções internacionais de direitos humanos são os assuntos que mais a IDIB já cobrou no seu histórico de realização de provas de concursos públicos. Lembrando que a gente vai já fazer uma análise do constitucional, vai ficar dentro do raio-x no seu curso, mas aqui mesmo, nesse momento, o que eu quero é te ensinar a estudar para esse certame. Eu fiz essa análise geral para te dizer o seguinte, ó, cara, aprende a estudar. A IDIB tem assuntos mais interessantes a cobrar. Mas, Lucas, o que é que eu faço faltando tão pouco tempo para a prova? O que é importante que você saiba de antemão? E faltando pouco tempo para a prova, você precisa calcular bem o peso, a recorrência e a dificuldade de cada questão. Presta atenção que eu vou falar aqui, quase ninguém sabe e quase ninguém aplica. É por isso que se lasca nas provas. O que é que você precisa entender? Cada assunto tem a sua metodologia específica. Vamos imaginar que você armou o seu plano de estudo aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, e aí vai, né? Quarta, quinta, sexta, e aí vai, tá? Você montou o seu plano de estudo. Só que você colocou as disciplinas todas do jeito que você achava que era melhor, que é uma verdadeira bananice que você comete. Já eu quero que você adeque, né? Ó, por exemplo, se eu botei para estudar segunda-feira, você caiu na besteira de colocar para estudar para segunda-feira constitucional, você quis estudar constitucional, você quis estudar direitos humanos, né, que também está nesse edital, e você quis estudar português. Você quis estudar nessa ordem, porque você pegou o seu edital e começou a ver, não, vou estudar nessa ordem. Aí eu te pergunto, por que tu colocou assim para estudar? Qual o motivo de embasamento você quis estudar assim? Tá errado. Primeiro passo que você tem que fazer é calcular o peso, a recorrência e a dificuldade. Ó. Vou te ensinar agora. Você vai pegar os 3 assuntos de cada uma e vai calcular isso aqui, tá bom? Lucas, e como é que calcula? Vamos lá. Vamos imaginar que em constitucional o primeiro assunto é direitos e garantias fundamentais. DGF. Imagina que em direitos humanos o primeiro assunto que vai cair na prova é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que a gente até viu que a tua banca bate muito. E interpretação e português, o primeiro assunto vai pegar a interpretação de texto para resolver questão, né? Porque ninguém estuda interpretação de texto por teoria, tem que ver a questão, principalmente, né? Beleza, o que é que você faz aqui, ó? O que é que você faz aqui? Você vai passar uma reta aqui, ó, e você vai calcular qual é o peso que cada assunto tem na prova. Peso de disciplina é calculado de 2 versões. Ou se a questão vale um peso maior, de 1 a 3, ou se tem mais questões de um determinado assunto, de uma determinada disciplina, em detrimento de outro. Tá? No caso, tudo tem peso 1. Se tudo tem peso 1, suponhamos, então você coloca tudo peso 1. Tem peso 1. Recorrência vai variar. Existem assuntos aqui que caem mais. Eu acabei de te provar. Se você não conseguiu entender isso aqui, é porque você sequer viu a mentoria que eu estou fazendo. Eu fiz os gráficos, analisei o que é que a IDIB, banca do teu concurso, mais cobra, né? Vamos bater o olho de novo. Por exemplo, em português, daqui o que ela mais cobra, os assuntos. Em raciocínio lógico, daqui o que ela mais cobra. Ah, Lucas, mas no meu edital tem mais. Eu sei, eu tô falando do que ela, no histórico de provas, jamais cobrou, rapaz. De direito penal e direitos humanos. Então você sabe o que a banca mais cobra. É você que tem esse raciocínio, lógico, essa análise prévia, tá? Direitos e garantias fundamentais, de 1 a 3, a chance de cair é 3.
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a chance de cair é 3. Interpretação de texto, a chance de cair, você também viu, é 3. Então, recorrência de 1 a 3, sempre os cálculos são sempre de 1 a 3. A recorrência desses assuntos aqui, que eu acabei de colocar, é tudo 3. Por enquanto tá tudo empatado. Sabe o que é que vai desempatar? A sua dificuldade. Sua dificuldade. Você tem dificuldade de resolver questões de interpretação de texto? Sim? Então tá com 3 aqui, em português. Você tem dificuldade de resolver questões sobre convenções interamericanas de direitos humanos? Lucas, entre 1 e 3 eu boto um 2. Você tem dificuldade de resolver questões de direitos e garantias fundamentais? Não muito? Então bota um 1. Vamos somar, vamos somar. Agora eu vou somar. Então eu chamo de score e depois eu tenho que calcular um negócio chamado ONU. Eu vou explicar para você o que é ONU. ONU significa, não é Ordem das Nações Unidas não, cara. É Ordem Numérica de Urgência. Não é Organização das Nações Unidas não. É Ordem Numérica de Urgência. Por que a Ordem Numérica de Urgência? Para você entender, você tem que contemplar primeiro uma disciplina, depois outra disciplina e depois outra. Saca? Primeiro uma disciplina, depois outra e depois outra. Tem que ter essa sequência. Se você não tiver essa sequência, você vai acabar atrasando matéria de alto peso, de alta recorrência e de alta dificuldade. Vamos calcular aqui. 3 mais 1 dá 4, mais 1 dá 5. Então deu 5 aqui. 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. 3 mais 3 dá 6, mais 1 dá 7. Vamos ver a ordem numérica de urgência. Qual foi a que deu pontuação maior? Essa daqui. Então a primeira tem que ser essa. A intermediária, essa daqui. E a menor, essa daqui. Então me diz uma coisa. Qual é a primeira disciplina que tu deveria, se tu fosse estudar essas 3? Desses 3 assuntos que eu expus para ti. Qual seria a primeira do dia? Seria constitucional, ao dedinho? Não. Seria o quê? Seria o quê? Seria português. Seria português. Português. A segunda do dia, qual seria? Seria direitos humanos. Direitos humanos. E a terceira do dia, aí sim que seria direito constitucional. Aí muita gente me pergunta, Lucas, quantas horas nessa reta final eu estudo para cada uma? Eu não sei quantas horas você tem. Como é que eu vou dizer que você tem que estudar 10 horas, 8 horas? Eu só sei que pelo menos 3 horas você consegue estudar, moço. Porque quando você quer, você encontra um jeito. Quando você não quer, você encontra uma desculpa. Então, pelo menos 3 horas. Lucas, eu pego 1 hora para cada. Da onde foi que te ensinaram tudo errado sobre isso? Pega o tempo maior, porque você tem mais peso, recorrência e dificuldade. O tempo intermediário, porque existe intermediário, peso, recorrência e dificuldade. E o tempo mínimo para o que tem menos PRD. Então, se você tem 4 horas, sei lá, 4 horas, pega logo 2 horas para essa, 1 hora para essa e 1 hora para essa. Ou então 2 horas para essa, 1 hora e meia para essa e 30 minutos para essa. Não tem problema não. Lucas, por que eu pego menos tempo para essa? Porque eu parto da prerrogativa de que você já estudou bem essa, e essa aqui você já está cansado. Diga cansado. Existe um negócio no nosso cérebro que vocês têm que entender isso em definitivo, que é a acetilcolina e a adenosina. A acetilcolina me dá ânimo para fazer, a adenosina me dá preguiça. Quando você passa o dia trabalhando, eu sei que a maioria de vocês trabalha também, passa o dia trabalhando, no final do dia você está cansado. Então é interessante que você deixe para estudar no final do dia a disciplina que tem baixo PRD. Deu para entender sim ou não? O que é que você vai fazer a partir de agora nessa reta final? Você vai pegar todos os assuntos do edital e dentro do seu curso, existe uma aba chamada edital verticalizado. Aqui, ó. Edital verticalizado, certo? É só clicar aqui no edital verticalizado, abrir o edital verticalizado e aí você vai ver que todos os itens do edital estão aí. Assunto por assunto. Você tem que parar de preguiça e entender que, ó, todos os assuntos estão aí. Você vai pegar um a um e colocar na sua planilha, certo? Colocar na sua planilha. Você vai fazer isso aí. Na próxima semana já está subindo aí todos os assuntos faltantes. Aí você coloca e começa a estudar. Lucas, quando é que eu vejo vídeo aula? Essa é a pergunta importante. Estou colocando essas 3 como paradigmas, né? Você me pergunta, Lucas, quando é que eu vejo vídeo aula? Você vê vídeo aula quando você não sabe de porra nenhuma da matéria. Se você quer entender melhor a matéria, você vê vídeo aula. Se você quer compreender melhor a matéria, você não entende de nada daquele assunto, nada, zero à esquerda, aí você vê uma vídeo aula. Mas como o edital já está publicado e a prova é logo ali, você tem que sair da fase de espectador e da fase de eterno leitor e começar a resolver exercícios. Fazer questão da BankDib, porque erro gera doido, doido gera fixação e só a fixação faz você conhecer. Existe uma trinca de ouro para você resolver exercícios. Você tem que obedecer uma sequência gradativa, ou seja, começar a resolver questões de nível fundamental para depois as de nível médio e depois de nível superior. Você tem que obedecer uma quantidade relativa, ou seja, vai responder mais questão
daquilo que você tem mais dificuldade, menos questão daquilo que você tem menos dificuldade, e você vai ter que partir para a resolução imediata. É preferir questões com comentários, certo? Lucas, quando é que eu sei que eu vou trocar de assunto? Olha para o edital verticalizado aqui, ó. Olha para o edital verticalizado. Você tem acesso a ele, tá? Você que tem o curso. Veja aqui, ó. Legislação específica, Constituição da República, Direitos e Garantias Fundamentais. Quando é que você pula, por exemplo, dos direitos e deveres individuais e coletivos para os direitos sociais? Pronto, aqui vai ficar melhor de ver, ó. Quando é que você pula dos direitos e deveres individuais e coletivos, desse aqui, ó. Quando é que você pula desse aqui para esse aqui? Quando é? Eu vou te dizer. Primeiro, sempre você vai ter que ver videoaula em teoria desse ponto 1 aí? Não. Você pode ver só de exercícios. Ah, Lucas, eu não sei nada. Aí vai para videoaula de teoria. Se não sabe, se já sabe alguma coisinha, videoaula de exercício. Lucas, beleza. Então qual é o momento certo de eu trocar de assunto nessa reta final? O momento certo de você trocar de assunto é quando você, no final do PDF, dos seus estudos aí, no seu curso, você tiver acertado 80% do conteúdo que está lá no final, você vai poder ir para o outro assunto. Aí você pula. Se você não tiver acertado, você vai fazer o quê? Vai ver uma boa aula de novo, em vídeo, em teoria, certo? Vai ler um bom PDF. Ou então vai estudar algum assunto que seja pré-requisito para você entender o outro. Às vezes a sua dificuldade é porque você precisa de um assunto que foi lá para trás e por não ter visto muito bem esse assunto, você não sabe de nada desse novo assunto que você está estudando. Ô Lucas, eu entendi. Dentro do curso que você me tem aqui, o que eu tenho, meu curso aqui, meu curso de docas, onde é que estão essas aulas, por exemplo? As aulas estão todas aqui, pessoal. Tudo aqui. Tá tudo bonitinho para você. Primeiro, na área do aluno aqui, ó. Você tem a mentoria e plano de estudo, que inclusive vai subir essa minha atualizada para você. Você tem um edital verticalizado. Você tem um vademecum, certo? Que vai estar disponível aqui com todas as legislações para ti. Você tem todos os raios-x de todas as disciplinas, que vai subir até esse prazo aí. Você tem conhecimentos gerais da guarda portuária, que é português, redação, raciocínio lógico matemático. Tá? Tem 2 matrizes aqui de raciocínio lógico, você escolher qual é o professor que mais lhe apraz. Você tem constitucional, você tem tudo. Essas aulas têm teoria e tem exercícios. Essas aqui, ó, nesse momento que eu estou gravando, elas vão subir para você na data marcada. Tá? Tudo bonitinho. Só que o que vai subir também aqui são os batendo editais. Que são essas aulas em flashcards importantíssimas para você. Ó. Essas aulas aqui, elas são em flashcards e mapas mentais. Dos pontos que realmente interessam. Mas todos esses assuntos do edital estão dentro do seu curso. Todos os assuntos do edital. Tá? Inclusive aqui, quando for para assistir essa boa videoaula, você já tem. Então tá errando muita questão, às vezes é falta de uma boa videoaula. Às vezes é falta de um bom material teórico ou de um assunto pré-requisito. Lucas, isso basta resolver questões? Não, resolver questões por si só não basta. Você precisa cair no campo do jovem aprendiz, né? O que é o jovem aprendiz? É o cara que começa a fazer revisão. É o cara que trabalha com repetição ou com forte impacto emocional. Ele vai buscar, na trinca de ouro de fazer revisão, um material enxuto. Para fazer revisão, você precisa de material enxuto. Por isso que essas aulas que eu vou fazer hoje, que estão aqui, por exemplo, no Batendo Edital, nessa parte aqui, ó, do curso, vou repetir outra vez, elas são essenciais para as revisões. Essas aulas que vão subir aqui, elas são essenciais quando faltar um mês para a prova. Essenciais demais. Porque elas são aulas rápidas e que vão ao encontro daquilo que a IDIB, que é a banca do teu concurso, exige. E elas vão te dar suporte para responder questões no final, que é o que realmente interessa para você. Objetividade. Então perceba, revisão é retenção do conhecimento. Você precisa ter um material enxuto, você precisa manter um ritmo de revisões, você precisa de mudar os estímulos das revisões. Vou te dar um exemplo. Imagina que segunda-feira, se preparando aí para o DOCAS, você estudou constitucional. Só que no teu plano de estudo que tu colocou, quarta-feira se repetiu o constitucional. Porque você imagina, tem uma dificuldade em constitucional. Então, quando você estudou aqui, segunda-feira, constitucional, eu parto da prerrogativa de que você fez o seu resumo. Antes de começar a estudar na constitucional aqui na quarta, você vai rever esse ponto que você viu. Aqui, ó, desse dia. Essa é a revisão que faz você manter um ritmo. A gente quer revisar em ciclos horrendos, que não faz com que haja uma conexão real com os estudos. Essa é a melhor forma de fazer revisão. Viu aqui?
Fez o resumo, já tem o resumo, pode ser o caderno. Pode ser o seu caderno que você fez lá nas videoaulas que o professor fez. Aí você começa a revisar esse assunto que estudou aqui na quarta-feira. Esse é o ritmo. E a mudança de estímulos que tem que existir nas revisões. Se em uma hora você revisou, por exemplo, pelo caderno, é possível que na outra revisão você revise por flashcards. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma revisão de flashcards que vai subir para você. Então você pode revisar, por exemplo, algum assunto com flashcards como esse que estão aparecendo aí, ó. Perguntas pontuais, respostas pontuais. É exemplo do que a gente vai fazer nos batendo editais. Então é uma ótima opção para você fazer resumo, revisão, essa mudança de estímulos. Então quais são as duas chaves de uma reta final, por enquanto? Exercícios, revisão e, por último, você precisa entender que ou você se torna competidor nesse concurso de docas, ou você vai ser engolido vivo, meu filho. Independentemente de ser nível fundamental, nível médio, você é engolido vivo. Quem é que é competidor? Quem faz simulados. Quem é que é competidor? Quem faz um plano pré-prova, um plano durante prova e um plano pós-simulado. Você tem que ter a sua biblioteca de bostas. O que é a biblioteca de bostas? É o acúmulo de erros que você teve nas questões. Quantas questões eu errei de um simulado? Quantas questões eu errei desse simulado? Vão subir a partir da próxima semana muitos simulados para vocês, dentro do seu curso online. Então o que é que você tem que fazer a partir de agora? Resolver o simulado no domingo. Quando for na segunda-feira, antes de começar a estudar o assunto novo, você vai pegar as questões que você errou no simulado e resolver mais 10 dos mesmos assuntos como prenda. Por exemplo, se no simulado aqui você errou uma questão de crase, você vai pegar essa questão de crase que você errou e resolver mais 10 como punição pelo seu erro. Na segunda-feira 2, você vai pegar a questão que errou e resolver mais 20 como punição pelo erro. Na segunda-feira 3, a questão que errou mais 30 como punição pelo erro. Na segunda-feira 4, a questão que errou mais 40 como punição pelo erro. Isso vai fazer com que você tenha um plano de simulados em que você faça amizade com o erro. Não esqueça, erro gera dor, que gera fixação, que te faz ter mais conhecimento. Beleza? É assim que eu quero que você se comporte nesse raio-x que fiz, nessa mentoria para o concurso de docas de agente portuário, de guarda portuária. É só seguir a risco que eu falei, coloque em prática, vê o vídeo quantas vezes for necessário, que você vai longe nesse concurso. Tamo junto até depois do fim. Beleza? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos para o constitucional, tá? Beba uma água aí, beba uma água aí. Beba uma água aí. Eu vou beber daqui. Beba uma água aí que eu vou beber daqui. Combinou, hein, querido? Hein, querido? Oxi! Beba daqui que eu bebo de lá? Ei! Ué! Compartilha aí, pessoal, essa live com mais gente. Hoje eu tô muito cansado, porque eu passei o dia, desde ontem, resolvendo questões aí ligadas aos alunos de soldado da PM Ceará, ajudando a galera. Também estou muito feliz por tantos aprovados. O segundo lugar estudou com a gente, foi uma menina, moça lá. Primeiro lugar a gente está contatando também. Já tem cadastro no site. Segundo lugar também. Terceiro lugar também. Está muito feliz com isso. Mas o que ofuscou isso tudo foi o que a IDECAM fez com muitos candidatos. Por isso que eu ainda estou aqui meio que ressentido, né? Estou emocionado ainda, lutando por esses candidatos. Vamos ingressar com ação popular e judicial para ajudar a galera. É a prova de que a gente vai estar com cada um no pré-prova, durante prova e no pós-prova. Eu estou com vocês e não abro. Agora vamos para o direito constitucional, analisar detalhes em um raio-x do que é que você tem que focar mais nesse concurso de docas. Em direito constitucional, para o concurso de docas, é o que eu vou falar que você tem que focar mais. Então, essa aula vai ser rápida. Ela não tem o objetivo de fazer você pegar só materiais, ela tem o objetivo de você botar no 3x, se você aguentar, e fazer uma revisão de tudo que é o edital. É o Batendo o Edital Direito Constitucional para o concurso de docas. Tá certo? Lembrando que todas as aulas são apreciadas dentro do curso. Então, o meu curso completo de constitucional está aqui. Eu falei dos pontos principais aqui, ó. Tudo que você interessa está aqui na teoria comigo, tá bom? Ó, direito constitucional aqui comigo, eu tenho uma matriz completa, tem um outro em gravação que eu coloquei também à disposição de vocês. Então peguem essas matrizes, estudem por ela, tem teoria, tem exercícios no final e com certeza você vai fazer um bom proveito desse material, beleza?
Tudo que for ligado aqui à guarda portuária também vai ser comigo, vai subir nos próximos dias e nós vamos realmente massificar aquilo que interessa de fé e fato para a sua avaliação. Tranquilo? Então vamos lá, preste atenção, eu vou começar agora com o direito constitucional, mostrando aquilo que eu quero que o meu aluno foque para esse concurso com base na banca IDIB, tá bom? Primeiro, direitos e deveres individuais e coletivos. Você tem que entender que todo trabalho, ofício ou profissão é livre, tá? Isso aqui é uma norma de eficácia contida. Você tem que entender que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestação de socorro durante o dia por ordem judicial. Você tem que entender também que é livre o sistema de correspondência e comunicações, mas o juiz vai poder interceptar a comunicação telefônica. Dentro dos direitos e deveres individuais e coletivos, você tem que entender que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, bastando que haja apenas o aviso, a prévio aviso à autoridade competente. Cuidado, porque o STF dispensa, anote isso, ele dispensa o aviso. Para o STF não precisa nem do aviso, basta autorizar. Aliás, nem precisa do aviso e nem precisa a autorização. É o que o STF diz, tá bom? Lembre-se também que não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, não existe um tribunal só para julgar um cabo que é vagabundo, que matou o filho, não. Ele vai ser julgado pelo mesmo tribunal que julga o roubador de galinha, por exemplo. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, cruéis, de banimento e de trabalho forçado. É reconhecida também a instituição do júri, garantindo-se a plenitude da defesa, sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a capacidade para julgar os crimes dolosos contra a vida. Lembre-se, lei penal não retroage, exceto em benefício do réu. Lembre-se que a lei não vai admitir fiança, nem graça e nem anistia, que são casos de perdão, para tortura, para o tráfico, por terrorismo, por crimes hediondos. Então, falou de T3H, eles são o quê? Eles são inafiançáveis, mas insuscetíveis de perdão por graça ou por anistia, tá bom? Lembre-se também que o racismo e a ação de grupos armados, que forma a regra Haga, eles não admitem fiança e são imprescritíveis. Lembre-se que para o STF, racismo é qualquer forma de discriminação negativa. Então, racismo para o Supremo Tribunal Federal é qualquer forma de discriminação negativa. No que tange aos direitos sociais, lembre-se da regrinha de memória do Lucas Neto. Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis é trans, prossegue preso, tá? Educação, moradia e alimentação, saúde, trabalho e lazer, assistência aos desamparados na forma da lei, transporte, proteção à maternidade, à infância e à juventude, segurança pública e previdência social. Esses são os direitos sociais do artigo 6º que estão no seu edital IDIB para DOCAS. Salário mínimo tem a composição que é a seguinte, decore isso, velhas TPM, vestuário, educação, lazer, higiene, alimentação, saúde, transporte, previdência social e moradia. Lembrar que o salário mínimo é nacionalmente unificado, ele é fixado por lei e ele é impenhorável. Lembre também que os empregados urbanos e rurais, eles têm os principais direitos que a IDIB pode cobrar. Igualdade de direitos, licença paternidade e maternidade, proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, aviso prévio, redução do risco de trabalho, adicional do texto de férias e as férias, aposentadoria, assistência aos dependentes dos filhos em creches e pré-escolas até os 5 anos de idade, acordo coletivo, sempre com a intermediação do sindicato e proteção em face da automação. Quais os direitos dos empregados domésticos previstos nos direitos sociais? Decore a regra do Sidra-Flá. Sidra-Flá. É como se eu brincasse contigo dizendo que o empregado doméstico pobre é tão pobre que toma sidra no Réveillon e torce para o Flamengo. Salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º salário, repouso semanal remunerado, aposentadoria, férias, licenças paternidade e maternidade e aviso prévio. Quando os direitos políticos aparecerem na prova, você vai lembrar desse currupio que eu fiz aqui, o currupio. O que é o currupio? Impugnação do mandato eletivo vai correr em segredo de justiça. Também a perda vai ser em caso de recusas e cancelamento da naturalização. Inelegibilidade vai existir para os inalistáveis e para os analfabetos.
E a suspensão dos direitos políticos vai se dar em caso de incapacidade civil absoluta, condenação transitada em julgado e improbidade administrativa. Lembrando que o servidor que comete improbidade administrativa, ele vai ser conhecido como um cara super irresponsável. Super irresponsável. Esse SU é de suspensão dos direitos políticos. Esse P é de perda da função pública. Esse I é de indisponibilidade dos bens. E esse RES é de ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário. Pegou a chave ou não? Pegou a chave ou não, moço? Direitos sociais. Quando eu falo das competências, que é um negócio que pode cair na sua prova, já que está lá a organização do Estado, esse é o ponto que eu mais destaco para a banca e DIB, tá? Existem as competências exclusivas, privativas e concorrentes. Quando eu falo que as competências são exclusivas, eu digo que elas são indelegáveis, que o rol é taxativo e que apenas assuntos materiais, administrativos e políticos poderão aí entrar. Isso está no artigo 21 da Constituição. Quando eu falo das competências privativas da União, eu digo que pode delegar por lei complementar. E eu tenho que decorar quais são essas competências privativas da União. Regra do capacete de pimenta. Capacete de pimenta. Direito civil, direito à água, direito penal, agrário, comercial e espacial, trabalhista e eleitoral. Desapropriação, processual, informática, marítimo, energia, nacionalidade, trânsito e transporte e aeronáutica. Essas são as competências privativas da União. Quando eu falo de competências concorrentes, uma chave importante aqui, ó. Município nunca entra aqui, tá? Município não legisla concorrentemente. Então, município não entra aqui. Eu falo de quê? Da regra do puto-fé. Puto-fé. P de penitenciário, U de urbanístico, T de tributo, orçamento, finanças e econômico. Ou seja, está tudo ligado ao dinheiro. Tudo ligado ao dinheiro. Quando a gente fala da organização administrativa dos entes, nós lembramos que compreende União, Estado, Distrito Federal e município, que são autônomos entre si. É vedada à União, os Estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer cultos religiosos, recusar fé a documentos públicos ou garantir distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Os estados, eles se incorporam, se subdividem e se desmembram entre si, mediante uma aprovação popular por plebiscito diante do Congresso Nacional, por lei complementar. Lembre-se que Brasília é a capital federal. E lembre-se que os territórios federais integram a União. E sua criação ou transformação em estado dependem de uma lei complementar para que possam realmente acontecer. Beleza? Continuando aqui, é importante salutar para você sobre uma temática muito forte na sua prova. Essa aqui, ó. Essa temática aqui, eu quero chegar bem aqui, sobre os remédios constitucionais. Lembre-se, essa aula é ideal faltando pouco tempo para a prova. Coloca na velocidade maior e vai para cima da prova. Remédios constitucionais, habeas corpus. Lembrou de coação de um ato de ilegalidade, habeas corpus. Abuso de poder, habeas corpus. É gratuito. Feriu a liberdade de locomoção, habeas corpus. Pode ser preventivo, que é quando você está prestes a ser preso. Pode ser repressivo, quando o cara já foi preso. Também tem o habeas data. O habeas data é gratuito, assim como o habeas corpus. É cabível diante da recusa administrativa. Ou seja, você pediu alguma coisa acerca de você e não te deram o que você pediu. Envolve o chamado contencioso administrativo, que é quando eu tenho que galgar todas as esferas administrativas para que, até tendo o último não, eu ingresse com ação judicial. Quando o cara vai receber informações relativas à sua pessoa, diante de regulamento de dados, cabe habeas data. A retificação administrativa de dados, quando não se prefere fazer processo sigiloso judicial ou administrativo, também cabe habeas data. Mandado de segurança. Ele pode ser individual, aí eu tenho que lembrar de pessoas físicas. Ou ele pode ser coletivo, aí eu lembro de pessoas jurídicas. Que pessoas jurídicas, Lucas? Partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe ou associação constituída em funcionamento há pelo menos um ano na defesa dos direitos dos seus associados. Serve para quê? O mandado de segurança? Para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e por habeas data, diante de um ato de ilegalidade ou abuso de poder. Tá bom? É para isso que serve o mandado de segurança. Ô Lucas, e o mandado de injunção?
é diante da falta de norma regulamentadora que está tornando inviável exercícios de direitos de nacionalidade, soberania e cidadania. Norma que é de eficácia limitada. A greve do servidor público civil é um exemplo de uma ação que demandou o mandado de injunção. A ação popular, por sua vez, é aquela proposta pelo cidadão visando a anular um ato lesivo ao patrimônio público, uma imoralidade administrativa, um ato que atente contra o meio ambiente ou o patrimônio histórico e cultural, sendo que se o autor estiver agindo com má fé, ele vai ser condenado a pagar as custas judiciais do processo e o ônus da sucumbência. É importantíssimo também nesse momento que você entenda que o habeas corpus ele tem como sujeito coator, ou seja, quem desobedeceu à liberdade de locomoção de outra pessoa, o particular, o delegado ou um membro do Ministério Público. A súmula 691 do STF diz que o STF não julga habeas corpus requerido ao Tribunal Superior. Quem julga é um juiz de primeiro grau, estadual ou federal, ou seja, TJ ou Tribunal Regional Federal, tá bom? Vamos lá, ainda sobre consultas rápidas dos direitos e garantias fundamentais. Você precisa lembrar comigo que o voto é direto, secreto, universal e periódico. O plebiscito é uma consulta prévia, referendo é uma consulta posterior. Tem que lembrar que a iniciativa popular é o projeto de lei que vai ser apresentado. Tem que lembrar que o MP3.com são os cargos privativos de brasileiros natos. Não esquece disso na prova, não. MP3.com. Tudo isso está dentro das minhas aulas, eu estou só num revisaço geral. Tá tudo dentro das aulas. Ministro do STF. P3 é o quê? Presidente da República Federativa do Brasil, presidente da Câmara e presidente do Senado. Esse C é de quê? Carreiras diplomáticas. Esse O, oficiais das Forças Armadas. E esse M é ministro de Estado da Defesa. É o ministro de Estado da Defesa. Esquece disso não. A ação popular ela não se confunde com a iniciativa popular. O mandado de injunção ele pode tanto ser individual quanto coletivo. Habeas corpus não pode contra animal, a favor de animal, ou então a favor de pessoa jurídica. O habeas data exige o contencioso administrativo, ele quebra a regra da jurisdição una, que é aquela que diz que se eu estou inconformado com alguma coisa, eu posso entrar na justiça de uma vez. Habeas corpus e habeas data são gratuitos, também são gratuitos a certidão de nascimento e de óbito, mas só se o cara for reconhecidamente pobre. Entenda que quem julga um habeas corpus e habeas data do presidente da República é o TRF para o membro de primeiro grau do MPU. Entenda que o partido político só de uma casa pode um mandado de segurança coletiva. Ele pode. Por exemplo, se o cara é representante do Partido Republicano, ele já pode ingressar com um mandado de segurança coletivo, porque existe só uma casa ali representando. E aí a gente sabe que a regra do mandado de segurança coletivo é que se existe um partido político com representação no Congresso Nacional, então é possível que haja ali o mandado de segurança coletivo, né? 11. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. 12. Não há produção de provas após o mandado de segurança, mas o MP pode produzir provas. Direito de greve dos servidores públicos é alvo de mandado de injunção. Não há foro privilegiado para julgar uma ação popular. Remédios constitucionais são instrumentos legais em favor dos cidadãos. O direito de petição e o direito de certidão são remédios constitucionais administrativos. Ações constitucionais são sinônimos de remédios constitucionais. Direito de reunião, babou, mandado de segurança que eu entro. E não habeas corpus. Tá certo? Vamos lá. Advocacia pública. A advocacia pública é responsável pela defesa jurídica dos entes federativos. Lembre-se que isso aqui, o que eu quero que você saiba é só isso, praticamente. Para você não confundir com a defensoria pública, tá bom? Então, vou parar por aqui. Só isso. Não confunda a advocacia pública com a defensoria pública. Por que eu faço isso? Por conta da análise do que pode cair na sua prova, tá? Tendo em vista que isso pode, sim, aparecer na sua avaliação. Vamos para o direito constitucional aqui, ainda em um guia rápido de revisão, para você não perder o feeling, né, do que pode aparecer aí na prova do teu concurso, tá bom? Então, vamos lá. O rol dos direitos e garantias fundamentais é taxativo? Não, ele é exemplificativo e não absoluto. Constituem cláusulas pétreas só os direitos e garantias individuais, forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, universal e periódico e separação dos poderes. Isso aqui é cláusula pétrea. Então perceba que só os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Quais os tipos de direitos e garantias fundamentais? Eu tenho os direitos e garantias individuais e coletivos
eu tenho os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, direitos políticos e os direitos dos partidos políticos. Existe proteção do direito à vida? Sim, desde a concepção intrauterina. Quais as características dos direitos e garantias fundamentais? Relatividade, imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, historicidade e universalidade. Quais os remédios constitucionais propriamente ditos? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletiva, ação popular, mandado de injunção e direito de petição. Pergunta que não quer calar, Lucas. Cabe mandado de segurança contra a lei em tese? Cabe? Não, não cabe. Cabe habeas corpus diante da ofensa de direito de reunião? Não, cabe mandado de segurança individual. Um grupo de pessoas físicas pode impetrar mandado de segurança coletivo? Não. Mandado de segurança individual com efeitos coletivos. Por quê? Porque o mandado de segurança coletivo é só pessoa jurídica, aquelas que a gente falou, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe ou associação constituída em funcionamento há pelo menos um ano. É justamente um ano. Aqui, um ano, né? Um ano. Né? É o que eu falei agora há pouco. Um ano no Cleitinho já tremeu da cadeira ali. Vamos lá. Habeas corpus pode ser impetrado a favor de pessoa jurídica? Não. O sujeito paciente é só pessoa física. Habeas data é cabível sem o contencioso administrativo? Não. Habeas data só com contencioso administrativo. Tudo que falar de habeas data na prova, do teu concurso de DOCA, você tem que lembrar do contencioso administrativo. A casa é somente lugar de moradia? Não. É qualquer compartimento habitado, é casa. A liberdade de expressão depende de licença? Não. Ela é fruto do fundamento do pluralismo político. O livre exercício de atividade profissional é norma plena? Não, é norma de eficácia contida. Quando é que é resguardado o sigilo da fonte em exercício profissional? Quando necessário ao exercício do direito, mantendo a imprensa livre e que te dê liberdade de expressão. É permitida qualquer forma de associação? Não, é vedada de caráter paramilitar. Quando é que as associações podem representar os seus associados? Quando devidamente autorizadas de forma expressa. Os tratados internacionais são considerados o quê? Olha que pergunta importante, isso aqui a IDIP sempre cobra. Aqui no topo do ordenamento jurídico tem o quê? Tem a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados por 3/5, 2 vezes, nas 2 casas do Congresso Nacional. Certo? Beleza? Show de bola. Lucas, me diz uma coisa, e aqui embaixo, quem é que está? Aqui embaixo eu tenho os tratados internacionais sobre direitos humanos que não tenham sido aprovados desse jeito. Simples. Quando é que alguém pode ser privado dos direitos religiosos? Para se eximir de uma obrigação legal a todos devidamente imposta. Beleza? Quais os direitos sociais do artigo 6º? Edu mora ali. Saul trabalha lá. Assis é trans, prossegue preso. Tá? Qual a diferença entre mínimo existencial e reserva do possível? Primeiro, mínimo existencial é o que o Estado garante para o indivíduo. E o segundo, que é a reserva do possível, é a caixa, o caixa financeiro para cumprir essa obrigação. O que é que existe na composição do salário mínimo? Vestuários, educação, lazer, higiene, alimentação, saúde, transporte, previdência social e moradia. Velhas TPM, regra mnemônica. Lembrando que o salário mínimo é fixado por lei e ele é nacionalmente unificado. Os direitos sociais são de qual geração? De segunda geração. Junto com qual? Com econômico e cultural também. Direitos SEC, né? Sociais, econômicos e culturais. São de qual geração? De segunda geração. Quais os direitos sociais trabalhistas principais? Eu tenho seguro-desemprego, no caso de desemprego involuntário, salário mínimo, eu tenho 13º, férias, 8 horas de trabalho diário, 44 horas por semana, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, ações trabalhistas, aposentadoria, licenças, maternidade e paternidade, são os principais. Quais os direitos regulamentados para doméstico? Essa a gente já viu, né? Sidra-Flar. Eu ainda botei o IV, que é integração à Previdência Social e Vale Transporte. Mas vai para o Sidra-Flar, que você não erra questão nenhuma. Vai por mim. A propriedade. Olha que pergunta importante que está dentro dos direitos e garantias fundamentais, moço. A propriedade é ilimitada? Obedece à função social. Cabe desapropriação. Ilimitada ela não é, então. Ela é limitada, não tem direito ilimitado. Existe estabilidade para o empregado? Existe, existe. A Constituição, por exemplo, garante estabilidade para o dirigente sindical desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Cabe mais de um sindicato na mesma base categoria? Não, só um sindicato. Aposentado pode votar e ser votado nas organizações sindicais? Sim, pode votar e ser votado. Sindicalizado é obrigado a negociar salário? Sim, sempre é. O sindicato tem que estar lá.
certo? Sempre que for para negociar o salário do empregado, o sindicato tem que estar presente. Empresas que devem existir prepostos, mais de 200 empregados, tem que ter um preposto, tem que ter um representante deles para conversar com os empregadores. Mais de 200, tá bom? Pela Constituição Federal, quem é inelegível? Inalistáveis e analfabetos. Como é que se dá a democracia direta? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Para quem é que o voto é obrigatório? Para quem tem mais de 18 anos e é facultativo para os analfabetos por mais de 70 e que tem 16 e 18. Quais condições para ser eleito no Brasil? Nacionalidade brasileira, direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e as idades mínimas exigidas. Quem é pego na inelegibilidade reflexa? Cônjuge, parente, consanguíneo afim até o 2º grau, salvo candidato à reeleição. Quando é que o militar alistado é elegível? Se contar com menos de 10 anos por serviço, ele é afastado. Com mais de 10 anos, ele é agregado e, se eleito, automaticamente vai partir para inatividade. Dentro da organização do Estado, como é que os Estados se incorporam e se fundem? População interessada por meio de plebiscito, com participação do Congresso Nacional e nos termos de uma lei complementar. Como é que os municípios se incorporam? Uma lei estadual, dentro de um período determinado em lei complementar federal, mediante uma consulta prévia, onde antes de tudo isso tem que ter um estudo de viabilidade técnica. O que é que a União, os estados, o DF e os municípios não podem fazer? Cultos religiosos, recusar fé, documentos públicos e criar distinções. Quais os principais bens da União? Terras devolutas, indispensáveis da defesa de fronteiras, marítimas, tudo que falar de plataforma continental e zona econômica exclusiva, índio, energia e subsolo. Apareceu essas palavras, você já vai lembrar que é competência da União, tratar de tudo ali dentro, tá bom? Quais competências privativas da União? Capacete de pimenta que eu já falei. Tá? Capacete de pimenta que eu já falei. Quais competências concorrentes que o município nunca entra, lembra? É o puto fé que eu já falei. Quais características da competência exclusiva? Elas são indelegáveis, somente a União pode, taxativas e tratam de questões materiais e administrativas. Quais outras competências concorrentes que não são financeiras? Olha que legal essa regrinha. A metaferro, o Cleitinho gosta disso. Metaferro. O que é a regra do metaferro? Meio ambiente, educação, tributário, assessoramento jurídico, finalidade de finalização, economia, aí vem responsabilidade, reclamações da natureza ou orçamentário. É a regra do metaferro. Né? Como é que se divide o Congresso Nacional? Ele é bicameral, se divide desse jeito, 513, mas aqui eu já não quero que você leve, tá? Então esquece que eu falei. Então olha para mim. Eu sei que é muita informação, mas é o que eu acredito importante para a IDIB, tá bom? Nós estamos aqui falando daquilo que mais interessa para a sua prova do concurso da polícia, de docas, da guarda portuária, tá? Para o concurso do IDIB, guarda portuária. Vamos lá, direito constitucional. Se liga, irmãozinho, ó. Os direitos fundamentais são cláusulas pétreas? Não, só os individuais são. Cabe mandado de segurança contra a lei em tese? Não, segundo o STF, não cabe. Habeas corpus cabe para beneficiar a pessoa jurídica? Não cabe, só pessoa física. Mas a favor de pessoa física, a pessoa jurídica pode agir. Quais direitos sociais gerais? Edu mora ali. Saúl trabalha lá. Assis é trans, pro, segue, zó, que é a Previdência Social. Né? Aposentado pode votar e ser votado nas organizações sindicais? Sim, pode. E dirigente sindical tem estabilidade. Eu falei hoje para você. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. A casa é só lugar de moradia para o direito? Não. É qualquer compartimento não aberto ao público. Advogado só é necessário no habeas corpus? Não. O advogado é prescindível. Você não precisa no habeas corpus. Anote essa chave aí. O advogado não precisa dele. Ninguém precisa dele diante do habeas corpus. Conforme a Constituição Federal, sempre precisa de autorização para reunião? Não. Só de aviso. Mas o STF diz que nem de aviso precisa. Direitos e garantias fundamentais são rol taxativo? Não. Só exemplificativo. Quais as principais características dos direitos fundamentais? Inalienáveis, históricos e relativos. As principais que eu percebi que mais a tua prova pode cobrar. Então percebe e leva. Mandado de injunção serve para tampar a brecha de lei, diante de uma ausência de norma regulamentadora. Habeas data, existe contencioso administrativo? Sim. Essa é uma exceção à jurisdição una. Nas empresas que têm mais de 100 empregados, deve existir preposto? Não. Tem que ter mais de quantas? De 200. Cuidado para não se desorientar.
Quais direitos da doméstica na Constituição Federal? Salário mínimo e redutibilidade de salário, 13º, repouso semanal, aviso prévio, férias, licença maternidade, aposentadoria, integração, previdência social e vale transporte. Quais idades mínimas de elegibilidade? 18 anos para ser vereador, 21 para ser juiz de paz e prefeito e deputado, 30 para ser governador, 35 para ser senador e para ser também presidente da República. Pega essa chave aqui, ó. A segurança viária, lá na parte de segurança pública, é exercida para o quê? Para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. A educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades, está no 144, está no seu edital sim, tá? Além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, está entre um dos ramos da segurança viária? Sim, isso é a sua base constitucional. A remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos do 144, será fixada na forma de quê? De subsídio. Policiamento preventivo e ostensivo nas rodovias, me faz lembrar de qual... Aliás, rodovia não, preventivo e ostensivo. Certo? Se falasse nas rodovias federais, seria a PRF. Não falou, então é a PM. Falou de contrabando, descaminho, tráfico interestadual, internacional, passaporte índio, me faz lembrar de quem? Da Polícia Federal. Tá aqui um flashcardzinho bonitinho para você. Você só precisa ver essa aula e analisar os pontos principais. A Guarda Municipal é polícia? Não, mas tem poder de polícia. O rol do 144 é taxativo ou exemplificativo? É taxativo. Crime propriamente militar é julgado por qual justiça? Pela justiça militar. Beleza? Lucas, por que você falou de segurança pública? Porque tá aqui, ó. Segurança pública tá no seu edital. E agora eu quero falar para você sobre a administração pública. Para quebrar um pouco o padrão, venha comigo aqui. Para quebrar um pouco o padrão. O que é que eu aposto que possa cair na sua prova sobre segurança pública? Você vai anotar, tá? As minhas apostas, já que eu estou no raio-x para o seu concurso. Eu estou batendo o edital todinho de constitucional aqui. Quando eu falo de administração pública, a grande sacada é você compreender os pontos que mais a prova cobra. A IDIB, quando ela vier com questão, você vai ver se você vai lembrar de mim ou não. Ou ela vai trazer princípios da administração pública. Princípios da administração pública está lá no artigo 37 da Constituição. Você tem que saber quais são esses princípios explícitos, principalmente. E aí eu tenho a regra do LIMP, né? A famosa regra do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios constitucionais explícitos. Lembrando que o mais novo deles é o princípio da eficiência, trazido pela Emenda Constitucional de número 19 de 98. É importante também você saber a regra geral do concurso, que se encontra dentro do artigo 37. A regra geral do concurso se encontra dentro do 37 e diz que o grande documento que vai orientar o concurso é o edital. É o edital que vai trazer, por exemplo, o prazo de validade do concurso, que pela Constituição Federal no 37 é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá? É o prazo de validade do concurso. É justamente esse edital que vai trazer a possibilidade de vagas para os portadores de necessidades especiais, os PCDs, pessoas com deficiência, e ao quanto de 5%. É justamente nesse edital que o STF tem se comportado, dizendo que quem foi aprovado dentro das vagas tem direito líquido e certo de ser chamado para trabalhar. É justamente esse edital que vai trazer as regras do conteúdo programático do concurso. Você tem que ter cuidado, não é a partir do edital e nem das provas que começa o prazo de validade do concurso. O prazo de validade do concurso começa a partir daqui, ó, homologação, tá? É a partir daqui que começa o prazo de validade do concurso. Aí o candidato vai poder ser nomeado no cargo público, é a nomeação. Depois de um certo prazo, ele vai poder tomar posse e depois da posse ele vai entrar em exercício, que é quando ele começa a trabalhar de fé e fato. E é a partir do exercício, galerinha, que começa a contar o chamado estágio probatório. Estágio probatório. O estágio probatório é um período de 36 meses ou 3 anos, em que o camarada vai ficar sendo analisado. Perdão. O camarada vai ser analisado no que diz respeito à responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. É o RAPID. Se ele for julgado apto aqui, ele vai poder ganhar o quê? A estabilidade. A estabilidade.
certo? Estabilidade no cargo público. É importante você entender também os cargos acumuláveis na atividade. Isso aqui a IDIB gosta. Cargos acumuláveis na atividade. Qual é a regra? Que o cara não pode assumir mais de 2 cargos públicos. Então a regra é 2, certo? E tem que existir o quê? Compatibilidade entre horários. Compatibilidade entre horários. E Lucas, quais são esses cargos, macho velho? Eu vou poder ter um de professor mais outro de professor. Eu vou poder ter um de professor mais outro técnico ou científico. Técnico ou científico. Eu vou poder ter um de professor mais um de juiz, que é membro do judiciário, ou MP, que é membro do Ministério Público. Eu vou poder ter um de vereador mais um efetivo, né? Vereador mais um efetivo. Eu vou poder ter um aqui de PM mais um de professor. Eu vou poder ter um de profissional da saúde, um outro de profissional da saúde. São 2 de profissional da saúde, certo? Desde que as profissões sejam regulamentadas devidamente pelos respectivos conselhos profissionais. É interessante também lembrar para você que o teto remuneratório do sistema público é o de ministro do STF. Então ninguém pode receber uma remuneração superior ao de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É importante também você lembrar que mesmo depois de estável, o servidor pode vazar de lá. Mesmo depois de estável, o servidor pode vazar de lá. Em 4 situações, o servidor vai poder vazar do cargo público mesmo depois da estabilidade. Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Segundo, processo administrativo disciplinar em que ele seja assegurado na ampla defesa. Terceiro, excesso de gasto com o pessoal da administração. E quarto, procedimento especial de avaliação de desempenho na forma definida em lei complementar. Também é mister e salutar que você leve o que eu vou falar agora para a tua prova, porque está dentro do 37 da Constituição Federal, que é sobre a diferenciação entre cargo público, emprego público. Pega não? Ah, tá. Perdão. Então vamos para cá. Ó. Vi aqui. Vamos falar da diferenciação entre cargo público, emprego público e função pública, certo? Cargo público, emprego público e função pública. Então anote isso aqui porque esses códigos são pesados agora, viu? Cargo público, emprego público e função pública. Nada de se cansar, rapaz. Nada de se cansar. Eu tô numa revisão rápida, bota isso aqui no 3x e vai para cima. Isso aqui é ideal para a reta final. Você quer bater o edital todinha com essa aula mesmo que você vai bater. Só ela. Depois é só questão. Cargo público pode ser efetivo, cargo público pode ser comissionado e cargo público pode ser vitalício, certo? Qual é a chave que você tem que pegar aqui? Ó? Você tem que pegar que o cargo público é efetivo é porque o cara passou em concurso público. Se eu falo de comissionado, tanto pode ser concursado aqui o cara ou não. Tanto pode ser concursado ou não. Já o vitalício, cara, é para juiz, promotor ou membro do Tribunal de Contas. Tá bom? No que diz respeito a empregado público, eu lembro logo da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, o cara aqui, ele é empregado. Por exemplo, o empregado que trabalha para uma empresa pública ou para uma sociedade de economia mista, aparecer esses 2 nomes aqui, você já vai ter que lembrar que ele é de um emprego público. E a função pública, eu lembro da temporariedade. Leve essa informação aqui, ó. Temporariedade na execução das atividades, certo? Temporariedade na execução das atividades, que é quando o cara faz suas atividades de forma temporária. O grande exemplo que eu te dou aqui é o recenseador do IBGE, tá bom? Importante também você entender que há uma diferença entre função de confiança e cargo em comissão. A principal diferença, elas têm mais semelhanças do que diferença. Função de confiança é diferente de cargo em comissão numa coisa. Qual é a coisa, Lucas? Enquanto a função de confiança é só para efetivos que passaram em concurso, o cargo em comissão, eu já falei para você, tanto é para efetivo, que já passou em concurso, ou terceiros.
que são pessoas que sequer passaram em concurso. Mas, Lucas, quais são as grandes semelhanças que existem entre essas duas? Eu vou te dizer. Primeiro, são cargos ad nutum. O que é um cargo ad nutum? De livre nomeação e de livre exoneração. A autoridade competente coloca hoje e tira amanhã, se quiser. 2, você tem que entender que o regime aqui aplicado é um regime de integral dedicação ao serviço. Integral dedicação ao serviço. E 3, é que aqui as atividades são de chefia, direção e assessoramento. Chefia, direção e assessoramento. Diga eu entendi. Dá trabalho ser foda, dá crédito. Dá trabalho ser foda, dá trabalho ser foda, dá trabalho ser foda. É isso aí. Constitucional é isso, né? É isso que você precisa levar para sua prova. É isso que você precisa ir para cima da guarda portuária. E é disso que você precisa para realmente revisar na reta final e fazer um trabalho macabro, interessantíssimo na reta final do concurso de docas. Tá? Lucas, realmente esses pontos são os mais cobrados, eu estou dando a minha palavra. Então, numa revisão final, é o que você tem. Lucas, eu vendo só esse vídeo resolvendo as tuas questões. Pronto, melhor ainda. Show de bola. Vai estar no caminho certo. Um forte abraço para você. Vai subir isso aqui para todas as disciplinas do concurso aí de docas. E eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo, dando um objetivo. Tamo junto. Beleza? Galera do YouTube? Galera do YouTube, eu quero me despedir de vocês. Dizer que a gente entregou 156% do nosso melhor. Estamos tudo fodido de cansado. Afinal, esses dias têm sido pesados, né, cara? Inclusive, vou te contar, viu? Dificilmente alguém tem tanta aula como eu dou todo dia na internet de graça para as pessoas. Dificilmente a entrega que você veja aí seja igual a essa. Imagina o que tem dentro do curso. Então, cara, se você quiser, pega o seu curso agora de reta final, cara. Pega o seu curso de docas na reta final, ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Olha aí como é a área do aluno, cretinho. Olha a área do aluno, macho. Olha aí. Companhia Docas do Ceará, guarda portuária. Tem mentoria, edital verticalizado, vadimeco. Batendo edital, pós-edital, né? Uma aula, batendo pós-edital, as aulas são de todas as disciplinas desse jeito que eu fiz. É 1 hora de escalonamento em cima do edital todinho. Mostrando raio-x, esses gráficozinhos aqui, ó. Quem é que mais faz isso por você? Mostrando a incidência de cada um dos assuntos em todas as disciplinas. Isso sim é um raio-x, o resto é piada. Tá? O resto que estão oferecendo para ir para docas é piada. Eu já vi os cursos aí, tudo é piada. Tá? Aí tem conhecimentos gerais, com todas as disciplinas específicas. Lembrando que já vai entrar aqui, ó, essa daqui, que é da guarda portuária, comigo. Vai entrar essa daqui com o William, que é guarda portuária de conhecimentos laborais. Então todas as específicas vão entrar para você não perder tempo e estudar com dedicação. Tamo junto até depois do fim. Aproveite a oportunidade, vá para cima desse concurso. E não vai ter quem tenha coragem de tirar dessa vaga. A vaga é tua, vai dar certo. Valeu! Rapaz, é uma sensação única.